Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com Central de Dicas. Se você vai participar do concurso para o TJ de São Paulo, o seu lugar é aqui na Central de Concursos, pois estamos entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para escrevente. Eles vão dar muitas dicas, bizus e orientações para que você conquiste uma das vagas que serão oferecidas pelo tribunal. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina de processo civil. E quem dará as dicas para os futuros candidatos do concurso do TJ de São Paulo é o professor Leonardo Gutierrez. Desculpa, professor, que leciona aqui na Central de Concursos. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao Central de Dicas. Ótimo, é um prazer estar aqui nesse canal, nesse meio de comunicação assim que tem sido muito importante para os alunos, para os concurseiros que estão aí se candidatando a alguma vaga. Então é um canal que tem muitas dicas, como bem explicou o Luiz Fernando, bizus, né? Então, enfim, formas aí para que vocês possam interagir conosco e também utilizar esse conteúdo que vai ser disponibilizado aí. Com certeza, não tem dúvidas que será um conteúdo maravilhoso aí do professor Leonardo Gutierrez, que vai falar hoje. Hoje o Leonardo vai falar de processo civil e daqui a alguns dias ele vai falar também sobre normas da corregedoria. Não é isso, professor? Hoje a gente vai centrar aqui, inicialmente, no processo civil. Tá legal, mestre? Então, assim, esse concurso para o TJ é muito aguardado, né? A gente imagina aí centenas de milhares de candidatos participando dessa seleção, né, que exige apenas o nível médio para participar e com remuneração aí superior a R$6.000. Professor, no que tange ao processo civil, o senhor acredita que a VUNESP vai manter o programa do concurso de 2018 ou o senhor acha que poderá ocorrer alguma mudança com a inclusão de algum assunto, a exclusão de algum outro tema? Como é que o senhor está imaginando esse programa? Ótimo, Luiz Fernando. Bom, obrigado aí pela oportunidade também de poder falar dessa matéria aí, que é muito importante, né? Os alunos relatam uma série de dificuldades em processo civil, então a gente aqui tem uma preciosidade, né? Então, eu costumo falar para os alunos, aquele aluno consegue identificar no processo civil uma oportunidade, ele vai ter um destaque muito, muito grande, né? A gente vai falar de quantidade de questões e tudo, mas pensando no edital, inicialmente falando, Luiz Fernando, a gente tem basicamente uma manutenção do que é cobrado. A gente certamente vai falar um pouco disso mais à frente, mas eu já quero adiantar, nós tivemos uma mudança do Código de Processo Civil, tá? O código mudou em 2015 e ele passou a ter vigência em 2016. Então, o que isso quer dizer? Que a estrutura do edital anterior a 2015, ela perde um pouco do caráter porque houve uma mudança pouca na estrutura do código. Mas comparando a estrutura do que era cobrado anterior a 2015 e da estrutura que passou a ser cobrada no exame de 2017 no exame de 2018, ainda assim dá para perceber uma semelhança. Então, assim, não há uma grande mudança, não há um ponto que você verifique e fale, nossa, isso aqui mudou completamente. O que eu posso adiantar para os alunos, o que foi incluído em 2017 foi justamente também uma modificação da lei, né, que é a questão das tutelas, né, tanto a de urgência quanto a de evidência. É claro que isso já existia no código antigo com uma roupagem diferente, mas é um tema que passou a ser cobrado e, inclusive, a VUNESP explorou bem, tanto em 2017 quanto 2018. Então, só para ficar bem claro para vocês, a VUNESP ela mantém uma tradição de pouco mexer no edital. Então, eu não espero, né, para um próximo edital, uma mudança muito significativa, tá? O que houve, assim, nos últimos anos foi o acréscimo de algumas matérias, né, como, por exemplo, atualidades, há um tempo foi acrescentado o raciocínio lógico, eles acrescentaram um pouco a quantidade de questões aí de informática, mas em conteúdo programático de processo civil, por exemplo, a gente tem basicamente a mesma estrutura. Perfeito. Então, o candidato tem que estudar pelo último programa e, se tiver alguma novidade, aí sim ele parte para estudar para essa novidade. Não é isso, mestre? Agora, mestre, exatamente. eu sou leigo em processo civil, não é uma disciplina que eu tenho um grande conhecimento. Mas, assim, eu acho que para um leigo que olha o programa do concurso, acredita que o programa me parece ser um programa bastante enxuto. Eu não sei se eu estou correto ou não.
o programa cita apenas alguns artigos, algumas leis, né? O conteúdo é realmente curto ou atrás desses artigos, dessas leis, há muita coisa para se estudar, professor? Ótima pergunta, Luiz Fernando. Gostei da sua visão, como se fosse um concurseiro analisando ali um conteúdo programático. E eu costumo brincar aqui com os meus alunos em São Paulo o seguinte: a gente tem uma oportunidade aqui que é um pouco rara no Brasil. Eles costumam reclamar um pouco, fala, professor, tem muita coisa, processo civil é muito grande, essa matéria aqui ela é complicada. Eu falo, eu sei. Só que se a gente for analisar, por exemplo, TJ do Rio de Janeiro, enfim, TJ do Brasil inteiro, né? TJ de Minas, TJ, vocês vão identificar, primeiro, muito mais artigos que são cobrados e algumas leis que são incluídas, como, por exemplo, do processo digital, dos juizados especiais, que aqui em São Paulo a gente tem, de fato, esses artigos esparsos que são cobrados, a lei do juizado especial civil e a lei do juizado especial da Fazenda Pública. Para quem começa a estudar, parece que é algo grande, mas comparado aos outros editais, eu posso afirmar que não é tão grande assim. É claro que engana um pouco, porque a gente pega alguns artigos esparsos e dentro deles existe, de fato, um conteúdo um pouco robusto, mas eu entendo, assim, comparando, olhando um pouco acima e olhando um pouco o que acontece num cenário maior, eu considero um conteúdo mais tranquilo. Perfeito. Mestre, assim, você também pega o edital do TJ e você percebe que a VUNESP ela não coloca os assuntos em si. Ela coloca os artigos, ela cita as leis, assim, de um modo assim, bem rápido, um bom resumo que eu queria que o senhor fizesse de forma assim, fizesse apenas um apanhado geral. Quais são os assuntos que estão ali naquele programa? Porque as pessoas olham assim, pô, mas tem ali os artigos. Mas o que diz aqueles artigos, o que diz aquelas leis? Mas, assim, de um modo geral, quais são os principais assuntos que estão ali naquele programa? Na verdade, assim, é um programa que eu costumo falar para os alunos, né? É o básico que você precisa saber para ser um escrevente, então ali não há uma cobrança muito excessiva, né? Então há uma conexão inicial ali do impedimento e suspeição do juiz, ou seja, atividades que são proibidas, perdão, características, né, de conduta dos juízes que são proibidas, né? Algumas situações levam ao impedimento, outras situações levam à suspeição. As atividades dos auxiliares da justiça, né, que são os escrivães e os oficiais de justiça, o núcleo muito importante, que são os atos processuais, prazos e depois comunicação de atos processuais, né, que é a citação e a intimação. E daí vai para o processo de conhecimento, né, que seria desde a petição inicial, né, o conhecimento do que se trata disso, a defesa do réu, a audiência de conciliação, que vem um pouquinho antes, depois a fase instrutória, né, que seria a colheita de provas, e o julgamento do juiz. Nesse meio do caminho, nós temos essas tutelas que eu falei, né, que são esses pedidos que surgem para proteção, muitas vezes em caráter liminar, né, quando, por exemplo, a gente precisa de uma internação hospitalar e o processo demora muito, a gente tem que fazer um pedido por urgência, por exemplo. Então tem esse conteúdo, né, que é meio coringa, ele vai em todo o conteúdo, a fase de recursos e as leis dos juizados especiais. Então, assim, falando de uma maneira bem macro, a gente tem basicamente esses conteúdos, né? Então, a gente tem o processo do começo ao fim e depois a gente tem aí a fase recursal e a lei dos juizados especiais. É mais ou menos assim que funciona esse edital. Professor, e qual é a melhor forma de estudar processo civil, em especial para esse concurso de escrevente do TJ de São Paulo? Ótima pergunta, Luiz. O que eu costumo falar é o seguinte: processo civil ela é uma matéria para a TJ de São Paulo, mas muito específica. Eu costumo falar para os meus alunos. Às vezes a gente pega um conteúdo de uma matéria, por exemplo, português, e às vezes o aluno liga e fala: professor, eu peguei português do CESP e foi útil para estudar tal banca. Eu peguei o português da FCC e me ajudou nesse conteúdo. Bom, eu não sei, eu não vou me meter em outras matérias, mas eu costumo afirmar para os alunos: essa situação você não consegue fazer na VUNESP e em São Paulo para o processo civil. Aí você vai falar: por que, Leonardo? Porque é um conteúdo muito amplo, muito complexo,
que a VUNESP cobra de uma maneira mais simplificada do que em outros lugares. Então, quando a gente fala da cobrança de processo civil aqui na VUNESP, os alunos eles ficam até bravos, como falam, professor, mas é difícil, você fala que é fácil, né? Não é que é fácil por ser fácil, mas é porque, comparando com outras circunstâncias, fica muito mais tranquilo. Então, o que acontece? Aqui na VUNESP, em São Paulo, o conteúdo é cobrado no texto de lei, que a gente fala, né? Que é a questão seca. Então, não exige do aluno e do candidato que se faça uma reflexão a respeito do tema, que se faça uma ligação, por exemplo, de como era o código passado, como é o código atual, como é que é processo civil comparado com o direito administrativo, direito processual penal. Então, são cobranças específicas. E esse tipo de estrutura nem sempre é recorrente. Então, por isso que eu falo para os alunos, a preparação para o TJ aqui em São Paulo, analisando a matéria de processo civil, ela, de fato, não é tão simples, não é a coisa mais fácil do mundo, mas considerando essas variáveis, eu entendo que o aluno que consegue organizar o edital. Então, primeiro, o que você fez muito bem, né, Luiz Fernando? Verificar quais são os artigos que são cobrados. Depois desses artigos, do que se trata? Quais são os assuntos macros, né? Outro detalhe, como é que a VUNESP já cobrou esses assuntos anteriormente? Né? Eu costumo falar para os meus alunos, existem palavras-chave, né? Quando você começa a descobrir qual palavra liga com a outra, principalmente em termos de VUNESP, isso é muito comum, você já começa, ao ler o Código de Processo Civil, a lei seca, você já começa a perceber assuntos que trazem esses conectivos, por exemplo, palavras-chave, né? Então, quando você identifica a palavra independentemente de tal coisa, eu costumo falar para o aluno, essa palavra é muito importante. Por quê? O examinador, ele costuma, por cobrar texto de lei, se aproveitar desses conectivos, porque independentemente é facilmente trocado por dependentemente. Então, o examinador, ele não me parece muito criativo, né? Ele não usa muito da criatividade, ele é meio pragmático. Então, sendo pragmático, o aluno que percebe essas relações, ao bater o olho em uma série de artigos, ele não precisa necessariamente estudar tudo aquilo. Ele percebe onde existem pontos de conexão, onde existem pontos que já foram cobrados, assuntos que a VUNESP usa isso recorrente, além desses conectivos. Então, é basicamente uma forma mais pragmática de se estudar. Mestre, essa forma pragmática de estudar talvez seja um reflexo exatamente da prova da VUNESP. É uma prova, então, pragmática da VUNESP. É uma prova letra fria da lei, basicamente. Ela não cria situações para o candidato ter que pensar sobre aquele assunto e poder resolver a questão. Exato. Até uma importante oportunidade, viu, meu caro Luiz, de outros alunos que, de repente, não são de São Paulo, né, que estão assistindo esse conteúdo, essa entrevista, obrigado, que eles possam também ter essa visão, porque a VUNESP, né, é uma banca que é muito utilizada no estado de São Paulo. Então, em outros estados, né, acredito que você também possa me ajudar aqui, você não tem uma presença maciça, né, da VUNESP. Né? A gente encontra muito Sim. Fundação Carlos Chagas para tribunais, CESP, basicamente, e a FGV, né? FGV. Então, é basicamente essas três aí fora de São Paulo. Então, a VUNESP, ela cuida mais aqui do cenário interno aqui em São Paulo. Então, candidatos de outros lugares talvez não percebam isso. Então, respondendo a sua pergunta, ela é muito pragmática ao texto de lei, mas demais, assim, chega assim, é um copia-cola, eu costumo falar para os alunos. Então, o que às vezes dificulta, e eu tento fazer aqui enquanto professor, é explicar do que se trata aquele assunto, para não ficar tão decoreba, né? Porque às vezes o aluno não gosta muito também de ter que ficar decorando. É o que eu ia comentar. Que é um pouco chato, uma prova decoreba, então, né, professor? É uma prova decoreba, mas assim, eu faço isso por uma questão didática, né, de explicar para o aluno. Mas eu tenho muitos alunos, principalmente da área de exatas, né, isso eu acho muito legal da parte deles, né. O aluno fala, professor, eu tô aqui, eu não quero ser especialista em processo civil, eu não quero entender processo civil como se eu fosse um advogado, como se eu fosse um juiz,
eu quero ser aprovado para escrevente. Então, se eu tenho que decorar que isso daqui é isso daqui, não tem problema nenhum. Eu monto uma tabela, eu monto um mapa mental, eu associo com o que você falou e eu estou feliz da vida. E esses alunos são geralmente aqueles que conseguem ter um desempenho muito maior, porque a prova não cobra, como você bem perguntou, uma reflexão do aluno, ela não faz o aluno pensar numa solução, não faz o aluno criar ali uma relação entre 2, 3 artigos, não exige nada disso, né? Então, é uma oportunidade que eu costumo falar para os alunos, eu não sei até quando vai ser assim, né? Me parece que, pelo nível da preparação de muitos alunos, dos concorrentes, pelo salário que você mencionou no início, né? Pela crise econômica que nós estamos vivendo, com a busca que nós teremos para concurso público, que num futuro esse nível tenha que ser elevado. E os meus alunos ficam muito chateados, professor, não fala isso, já é puxado para a gente, mas infelizmente essa é a realidade, né? Então, por isso que eu costumo enaltecer, principalmente o curso preparatório aqui que nós estamos, justamente porque ele vai acompanhando essas tendências e ele procura capacitar o quanto mais esses alunos, né? Porque o que era na década de 90 mudou aqui para o começo de 2000, e agora que nós estamos aqui em 2021, nós já temos uma outra realidade. E a escola foi se adequando a todas essas relações. O aluno, o candidato que parou no tempo, ele percebe, né? Então, às vezes eu tenho um aluno que estudou comigo em 2010, ele fala, nossa, professor, em 2010 era de um jeito, hoje é de outro, né? Mas por quê? Porque nós adaptamos essas mudanças. Então, eu falo para os meus alunos, hoje, 2021, vocês têm uma baita oportunidade nas mãos, dá para o TJ de São Paulo. Daqui 3, 4 anos, eu não sei se a prova vai manter esse formato tão tranquilo assim. Então, é uma prova fácil. Eu considero uma prova... Tanto, Luiz Fernando, eu fico meio receoso de falar isso, porque os alunos ficam bravos, né? Quando você fala que o negócio é fácil, eu digo que é fácil, mas não é no sentido... Então, eles vão falar, então por que você não vai e passa, né? Aquela coisa assim desafiadora. Não é isso que eu quero dizer. Não é nesse sentido, assim, que qualquer um passa, qualquer pessoa. Não é isso, né? O que eu digo é assim, nós estamos falando de uma prova que tem uma nota de corte hoje que está chegando a 85%, né? Então, de 100 questões, está passando para a segunda fase aquele que acerta 85 questões, ou seja, os concorrentes estão bem preparados. Então, assim, o nível dessa prova não é a prova mais fácil do mundo, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Lógico. Mas o que eu costumo... Mas comparativa a outras, sim, né? Exatamente. É difícil falar, mas depois que o aluno consegue perceber o que eu quero dizer, fica mais claro. Porque como que eu chego nessa conclusão? Eu estou comparando a prova da VUNESP, do TJ de São Paulo, por exemplo, com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, eu estou comparando 2 tribunais. O salário de um técnico e o salário de um escrevente do TJ tem, logicamente, uma diferença, mas não é assim tão gritante assim. E tem menos vagas para o TRF. Só que a prova do TRF, ela já tem um nível assim mais pesado. Se eu for comparar com outros estados no Brasil, eu vou chegar basicamente à mesma conclusão. Então, quando eu faço esse comparativo, que é uma prova mais fácil, não é analisando do nada, é analisando esses outros cenários que o cercam. E considerando também que nós estamos falando aí de um salário de R$6.000, né? Então, ou seja, hoje em dia, para o cenário do nosso país, é um salário atrativo, né? Então, tem pessoas que trabalham em empresas grandes que não recebem isso, né? Com uma formação, muitas vezes, de mestrado, pós-graduação. Então, quando eu me refiro a essa facilidade, eu não estou dizendo que é fácil para qualquer pessoa. A pessoa precisa ter uma dedicação, ter um plano de estudos, por quê? Não estou falando só de processo civil agora, né? Nós temos que analisar as outras matérias que cercam. Então, nesse sentido, o aluno tem que ter, logicamente, uma boa preparação. E, mestre, o senhor, logo no início, o senhor comentou que o processo civil, o CPC, sofreu algumas alterações, né, em 2015, não é isso? E, exatamente. Nesse sentido, mestre, é fundamental que o candidato tome muito cuidado ao selecionar o seu material de estudo, né? Seja a apostila, exatamente. Não dá para pegar a apostila antiga, né? De repente, aí anterior a 2015, como também
toda a lógica é fundamental, o candidato tem que fazer questões de provas anteriores. Nesse caso, ele precisa pegar questões da VUNESP somente de 2015 para frente, não é isso? Perfeitamente, Luiz. Você está muito pontual aí nas suas perguntas. Obrigado. Você está representando bem os alunos aí, porque eu posso afirmar porque são as perguntas que eu enfrento em sala de aula, né? Então, basicamente, quando eu estou começando um curso, são essas perguntas que eu costumo responder dos alunos, né? Eles ficam exatamente com essas mesmas curiosidades. E essa talvez seja uma das maiores perguntas que eu tenho enfrentado recentemente. Porque os alunos perceberam essa relação de estudo e a necessidade de estudar por questões anteriores, para que eles saibam como a banca vai abordar aquele assunto. Mas ao deparar com questões anteriores, você vai perceber que houve de fato essa mudança. Então, a primeira coisa que eu faço na sala de aula é marcar essa linha do tempo e pedir para os meus alunos: só estudem com questões posteriores a 2016, tá? Aí você vai falar, por quê? Não mudou o código em 2015? Ele mudou em 2015, só que ele entrou em vigor no Brasil em 2016. Então, ele tem vigência em 2016. Então, passou a ser cobrado o novo Código de Processo Civil em 2016, em qualquer concurso no Brasil. Aí, o que acontece? A VUNESP, ela teve em São Paulo o concurso de 2017 e 2018, porque anterior a isso foi 2015. Então, no concurso de 2015, no concurso de 2014, no concurso de 2013 e assim vai, foi cobrado o código antigo, né? E aí, só a partir de 2017 que nós tivemos a cobrança aqui em São Paulo do novo Código de Processo Civil. Mas aí, professor, exatamente o que o senhor bem comentou, né? É só estudar a partir de questões de 2016. Depois de 2016, só tivemos duas provas do TJ, como o senhor bem lembrou, Duas provas. 17 e 18. Ou seja, o acervo de questões é pequeno, né? A pergunta que eu faço, a VUNESP tem outras provas de outros concursos, tem um acervo bom de outros concursos que possa ser utilizado? Aí o senhor já me disse que o senhor tinha dito que não valeria a pena muito estudar por provas de outros concursos, de outras organizadoras, né? Tipo Sebrasp, FGV e tal. Então, assim, o ideal é se concentrar nas provas da VUNESP, qualquer que seja a prova, independentemente de seu TJ, né, mestre? Aí, legal, não, mas ótima pergunta também, porque aí o que acaba acontecendo, Luiz? Se a gente for pegar a VUNESP, o que ela trabalha basicamente, né? Ela trabalha aqui em São Paulo, prova para magistratura, né? Então, para ser juiz do Estado, que aí já foge completamente o processo civil, aí deixa de ser uma prova no nível de processo civil para noções de direito, que se exige, então, de fato, um conhecimento puro do direito. Então, o meu aluno não tem condição, né, para se preparar para escrevente, estudar para uma prova da magistratura. A prova de oficial de justiça em São Paulo, só para você ter uma ideia, o último concurso de oficial de justiça, que seria parelho, foi em 2009. Então, nós estamos falando aí de quase 12 anos sem prova. Então, ou seja, a prova de oficial de justiça é baseada no código antigo. Nós temos prova para tabelião, mas também é outro formato. E, às vezes, nós temos prova para a prefeitura, que se tem lá o cargo de procurador, né, que seria o advogado da prefeitura. Só que nessa condição também é uma prova que tem um nível um pouquinho elevado. Então, o aluno que se prepara para a VUNESP, especificamente em processo civil, ele fica muito prejudicado, ele perde essa oportunidade de um acervo passado. E aí você vai falar, pô, então como é que soluciona isso? Como é que você, professor, faz para dar aula? Talvez seja uma dúvida que você poderia fazer. Bom, primeiro, eu consigo aproveitar algumas questões anteriores, sim. Por quê? O código mudou, mas ele não mudou tudo, né? O Brasil é meio que um puxadinho, né? A gente vê novas leis, mas é meio que o legislador copiando regras do passado, né? É difícil você ver uma lei que começa do zero, né? Então, o Código de Processo Civil, ele traz elementos do passado. E esses elementos já foram cobrados e continuam sendo cobrados. Então, eu consigo. O aluno sozinho, que nunca estudou, eu nunca recomendo que ele faça isso, porque funciona a lei de Murphy, né, Luiz? Você vai estudar por um assunto errado, qual que é a chance de você gravar ele? Vai gravar e vai errar depois na prova, né? Vai gravar e vai errar. Então, eu só recomendo que um profissional faça essa seleção. Então, eu falo para meus alunos, você vai pegar uma questão anterior, me envia, porque eu vou fazer uma análise. Eu falo, essa questão está ótima para você usar,
essa alternativa aqui não vale, mas eu consigo fazer isso. Ou um aluno mais experiente que não, professor, eu já estou aqui há um tempo, eu consigo verificar o que é novo, o que é velho, e eu faço essa administração muito bem. Então, aí ele consegue. Então, assim, só para a gente fechar essa ideia. E a última opção, ou você criar questões, né? E aí você vai falar, pô, mas como é que eu crio questões? Para quem está começando, isso daí fica muito difícil. Para quem já tem uma certa experiência, já consegue ter a linguagem da banca, essa criação de questões passa a ser um pouco mais tranquila, e alguns professores, eles acabam criando. Por exemplo, na Central, nós criamos os simulados, né? Então, nesses simulados, muitas vezes, nós acabamos por inventar algumas questões, mas procurando ao máximo manter o padrão da banca examinadora. Então, essa também é uma alternativa que os candidatos têm. Né? Muito bom, mestre. O processo civil faz parte do corpo 2 da prova, né? Que, via de regra, tem 40 questões aí e abrange as disciplinas de direito administrativo, constitucional, direito penal, processo penal e normas da corregedoria. Né? O senhor lembra quantas questões de processo civil foram cobradas na prova de 2018? E a pergunta subsequente seria se o senhor acredita que vai se manter esse mesmo quantitativo para a prova desse ano. Legal. Luiz, eu tô rindo assim, porque você está exatamente como se fosse um aluno meu aqui, né? Não, Você está fazendo as perguntas mas e eu estou gostando, porque... É que meu papel como jornalista é me colocar exatamente na posição do aluno, né? Tentar entender quais são as dores dele para tentar tirar do professor as informações que são necessárias. Exato. Quem está assistindo pode até pensar, pô, mas eles combinaram todas essas perguntas. Não. O Luiz, ele falou por cima, ele falou, olha, eu vou querer que você comente a respeito das provas anteriores, enfim, coisas básicas, mas nada específico, né? Isso. E eu estou muito feliz porque, Luiz, de verdade, não é brincadeira, não. Quem está assistindo vai falar assim, pô, ele perguntou o que eu queria saber. É isso que eu estou querendo dizer, né? Porque você está perguntando o que os alunos gostam de perguntar. Então, é sinal que você está bem antenado no que é importante para concurso público, e certamente o candidato ali, aquele que está interessado, ele vai visualizar isso como algo muito útil, tá? Então, eu fico muito feliz com as perguntas que você está fazendo de verdade, assim. Eu espero também estar respondendo à altura, né? Se ficar alguma coisa de fora, você volta, porque eu quero deixar isso muito bem claro, né? Então, só recapitulando, você perguntou a última de... eu queria saber quantas questões caíram na última prova e quanto o senhor acredita que deva cair na prova desse ano. Perfeito. Então, qual que é o problema aqui, Luiz? A VUNESP, no edital, ela coloca 40 questões e ela não especifica quantas são de cada matéria, né? Como você bem pontuou. Então, nada impede da VUNESP ela dar uma mexida com relação à distribuição da quantidade de questões por matéria. Mas isso é só por uma precaução, porque dificilmente ocorre. A VUNESP ela mantém uma certa tradição, até nisso, né? De não mudar tanto a quantidade de questões. Então, o processo civil, nas duas últimas, e até um pouco anterior, se manteve em 7 questões, tá? Então, que é um número relativamente alto, né? De direito, eu acho que é a que mais tem questões. Acho que o processo penal também tem 7. Aquelas que possuem mais tem 7, né? Algumas que possuem menos variam entre 6 e 5. Então, o processo civil das matérias de direito é aquela que mais tem questões. Mestre, agora, para mim, essa aqui acho que é a pergunta mais importante, que eu acho que os candidatos querem saber, né? Querem entender qual é a sua visão sobre a prova. Assim, quais são os assuntos, né, que você acredita que tem mais chances de serem explorados nessa prova do TJ para escrevente que vai acontecer esse ano? Até pela experiência que o senhor tem de fazer uma análise das provas anteriores, né? O que é recorrente nas provas da VUNESP. Quais são esses assuntos que o senhor acredita assim, poxa, olha, isso aqui, se eu pudesse ser isso, seria fantástico. O senhor acredita que vão ser 7 questões, né? Quais são esses 7 assuntos assim, poxa, grande chance desses assuntos serem as 7 questões da prova. Dá para fazer isso ou não? Se não der, não tem problema. Mas pelo menos dá um apanhado daqueles assuntos que realmente assim, são os mais quentes. É um pouco difícil fazer especificamente assim, mas eu não vou ficar em cima do muro, não, né? Eu vou me pontuar aqui. Porque a VUNESP, na verdade, ela tem, se eu não me engano, acho que 9 ou 10 tópicos do edital e são 7 questões. Então, assim,
ela basicamente cobra uma questão de cada tópico, né? Geralmente ficam 2 ou 3 tópicos de fora. Às vezes, ela soma um tópico com outro, né? Aí o aluno fala para ele, não, professor, então você falou que era fácil, mas ela soma um tópico com o outro. E geralmente é prazo junto com recurso, é uma coisa que é natural que se faça. Então, não é uma ligação profunda, né? Então, só para deixar claro, assunto quente de prova, né? Impedimento e suspeição, né? É um assunto que a VUNESP, a cada 3 provas, em 2 ela cobra, né? Atos processuais. Esse assunto, eu não me lembro de uma prova que a VUNESP não cobrou atos processuais. E é um tema curto, né? Se você for olhar, são poucos artigos. E ali você não tem uma dificuldade, inclusive, de leitura. Então, é um tema assim que a VUNESP costuma cobrar bastante. Inclusive, tem pontos dentro dos atos processuais que ela cobra sempre. Então, ou seja, dá até para o aluno saber basicamente o que ela vai cobrar, né? Então, impedimento e suspeição, atos processuais. Prazo, né? Então seria aí a terceira questão, que também dificilmente ficaria de fora, né? Prazo. Um assunto aí já é uma, vamos dizer assim, uma opinião de professor, uma aposta. Por quê, Luiz? Comunicação de atos processuais, citação, né? O que tem de importante na citação? Citação é o seguinte: sempre a VUNESP cobrou. A VUNESP, não só a VUNESP, tá? Aí eu já estou fazendo até uma análise de outras bancas. É um assunto muito interessante para ser cobrado em prova, porque você vai falar do oficial de justiça, você vai falar de carta, você vai falar da possibilidade ou não de realizar uma citação, e nós tivemos a mudança do código com alguns ajustes. Só que em 2017 a VUNESP não cobrou e em 2018 a VUNESP não cobrou. Então isso também é uma sacada de concurseiro, né? Porque a gente não analisa só 2 provas, a gente analisa um histórico muito maior. E aí a gente percebe essas situações. Fala, pô, nós temos uma mudança de lei, que é um ponto positivo para cair na prova. Nós temos um assunto que sofreu alteração que a banca gosta, que é interessante para cair na prova. E ela não cobrou nos 2 últimos exames. Então, a chance dela cobrar citação, principalmente, é muito grande nessa próxima prova aí. Eu aposto na questão de citação. Eu vou querer que o senhor continue a falar sobre os assuntos que o senhor acha que vai cair na prova, mas o senhor acabou de responder a próxima questão que eu ia fazer. Eu ia perguntar se tinha algum assunto que está sempre no programa, né, mas que a VUNESP não cobra muito, né, e que poderia ser alvo da prova. Então, esse daí é um assunto que pode ser, né, alvo da questão de prova, porque a VUNESP tem deixado de lado, mas que pode voltar agora a cobrar, não é isso, mestre? É até bom para a galera perceber que é espontâneo, né? Que exatamente. Aqui você já tinha até. Mas é isso mesmo. Então, como eu falei, eu não vou ficar aqui em cima do muro, não. Eu vou me posicionar. Ótimo. Então, esse é o assunto que não foi cobrado nas 2 últimas provas, né? Mas eu sou muito honesto em afirmar que, se você for olhar 2015, 2014, 2013, é que antigamente, tá, Luiz? A VUNESP, ela fazia prova em São Paulo por regiões. Então, região de Bauru, região de Santos, região aqui de São Paulo, Grande São Paulo, região de Presidente Prudente. Então, era uma prova para cada região. Então, basicamente, todo ano nós tínhamos uma prova do TJ. Claro que com menos vagas, porque você se centrava em regiões. O que a VUNESP fez de 2014 para cá? 2014 foi prova da capital e Grande São Paulo. Então, você pega um núcleo grande, mais centrado aqui na cidade de São Paulo. Em 2015, aí ela faz o seguinte, ela pega litoral e interior. Em 2017, ela fez basicamente a mesma coisa, só que ela incluiu Campinas, né, juntamente com São Paulo, e em 2018 ela fez a mesma coisa, interior e litoral. Então, ela dividiu agora em 2 anos diferentes, né? Então, uma para a capital e outra para o interior, né? Colocando num bloco só. Aí, não sei se você vai perguntar isso, não sei se eu estou me antecipando, né? Não, eu espero que seja uma prova só ou 2 provas, né? Aí eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Exatamente. Porque nós estamos falando de um momento muito especial, que é a questão de aposentadorias. Era para ter tido um concurso no ano passado para esse ano, assim, logo no comecinho, por conta do término do último concurso, aí por conta da pandemia, isso teve a sua prorrogação. Então, eu não sei se o tribunal pretende fazer uma prova só por conta dessa urgência aí da posse dos novos servidores, né? Mas
eu fiz uma entrevista com o diretor da Unesp, né? E ele deu a entender que existe a possibilidade dessa vez ser um concurso só maior, pegando tudo. Mas não é algo que está certo, algo que ainda depende do TJ, né? Mas existe sim essa possibilidade. Mas não é algo que está batido o martelo. Vamos ter que aguardar um pouquinho para ter essa definição. Né? Mas vamos lá aguardar. O pessoal está tendo em primeira mão uma notícia muito importante, né? É claro que a gente precisa esperar, mas é uma notícia importante até para a preparação, né? Às vezes o aluno ele acaba se encostando nisso, né? Às vezes ele fala, eu não vou estudar tanto porque eu vou ter uma segunda chance logo na sequência, né? O normal é isso. O normal é isso, né? Ser um para a capital e outro para o interior. Mas pode ser que seja um só. Não tem nada certo. Mas pode ser. Sim. Não, mas eu digo até para o candidato, ele não ficar contando com essas duas chances, né? Para que ele faça a preparação certeira. Às vezes eu falo para ele, a sua chance é agora. Não fica pensando que você vai, não, se não der certo aqui, eu vou ter a próxima. Faz o plano A, foca no plano A. Se de repente acontecer alguma... Depois você pensa em outra situação, né? Então é até bom para os alunos ficarem atentos aí, que de repente vai ser uma prova só. Essa informação, de fato, eu não tenho, mas eu não duvido que aconteça, até acabei comentando. Então, só para recapitular, né? Exatamente, recapitulando nosso. Eu já falou de 4 assuntos. Aí, seguindo para processo de conhecimento. Processo de conhecimento também fica difícil não ser cobrado, porque ele envolve muitos assuntos, né? Por exemplo, petição inicial. Aí eu vou falar, depois eu vou falar o que dentro disso eu aposto, né? Tá. Petição inicial é um assunto interessante, audiência de conciliação é um assunto dentro de processo de conhecimento, defesa dentro do processo de conhecimento. Então, ou seja, a gente tem 3 assuntos bem amplos aí para serem cobrados. Aí você, dentro de um tópico só, né? Que é o processo de conhecimento. Aí você vai falar assim, então você aposta uma questão de processo de conhecimento? Sim. E desses 3, o que você acha, né? Olha, eu entendo, Luiz, que a audiência de conciliação é um bom tema para ser cobrado. Aí você vai falar, por quê? Por um motivo muito simples. Petição inicial já foi cobrada o indeferimento da petição inicial em 2018. Nós tivemos uma mudança que ela foi cobrada. Então, não tem assim tanta mudança para ser cobrada na prova próxima. Contestação, né, defesa, também não foi cobrada, eu acho legal. Só que aí eu vou explicar por que eu acho que audiência seria o tema cobrado. Porque é novidade, né? Nós não tínhamos no código antigo audiência de conciliação, nós temos no código novo, e dentro da audiência de conciliação, que é um tema muito tranquilo para ser estudado, tem algumas regrinhas de prazo para acontecer essa audiência, algumas condições para que essa audiência ocorra. Então, somando todos esses fatores, eu apostaria uma questão dentro do processo de conhecimento, a audiência de conciliação. Então, já deu 5 aí? 5, é assim. Aí a gente vai para... Olha, a VUNESP cobrou em 2 provas seguidas tutela, né? Então, assim, não que não tenha assunto para cobrar mais uma vez, né? Mas, assim, também não é tão grande para ser explorado 3 vezes, assim, seguidas, né? Numa prova. Então, eu aposto o recurso, que aí a VUNESP basicamente nunca deixa de fora, né? Então, dentro dos recursos, nós temos as regras gerais e o que nós chamamos de recursos em espécies, né? Por exemplo, apelação, agravo de instrumento. Me perdoem falar alguns termos técnicos, tá? Mas às vezes tem algum aluno que entende um pouquinho, então de repente ele quer fazer alguma anotação mais precisa, tá? Então eu quero deixar isso aqui como se fosse pode detalhar um pouquinho, né? Mas pode detalhar um pouquinho que é bom. Tá, então assim, você tem os recursos em espécie, né, que é a apelação, agravo de instrumento, agravo regimental. Agravo regimental caiu na antepenúltima prova, a apelação caiu na de 17, não caiu ainda, né, o agravo de instrumento, então de repente é uma pedida, e embargos de declaração. Então, se eu fosse professor, né, eu tenho só 10 minutos para estudar, o aluno gosta disso, né? Eu tô sem tempo, eu tô morrendo, eu não tenho tempo para estudar, professor, me ajuda. Fala o que você acha, igual a gente está fazendo aqui, né? E eu dou basicamente essa resposta, né? Então, estudem principalmente agravo de instrumento e embargos de declaração, tá? Não deixem os outros de fora, pelo amor de Deus, mas, assim, se vocês quiserem focar um pouquinho mais, eu acho que esses 2 são interessantes. E aí, para fechar, que seria a última questão,
que é meio que tradição da VUNESP fechar, cobrando juizado especial. Então, ela não deixa de fora ou o juizado especial cível ou o juizado especial da Fazenda Pública. Tá? Ela cobra um pouquinho mais o juizado especial cível, porque é uma lei um pouquinho maior. Que nem ela, Luiz Fernando, ela cobra por inteiro, tá? Isso também é coisa que só de São Paulo. Essa lei ela é cobrada por inteiro em todos os lugares. Aqui nós cobramos do artigo 3º ao artigo 19, tá? Não sei por que a VUNESP dá essa enxugada. Isso ajuda os candidatos, né? Mas eles têm que aproveitar que diminui um pouquinho aí a quantidade de assunto. E é uma questão basicamente garantida aí que vai cair. Pô, sensacional, mestre. Tenho certeza Ó, que... não fiquei em cima do muro, hein? Não, Não foi, fiquei em foi cima do muito muro. bom. Assim que é legal, assim que é bom, mestre. Só que, infelizmente, a gente tem que terminar aqui o nosso central de dicas. A gente já está aqui... Foi rápido. Foi rápido. A gente já está aqui já com mais ou menos aí uns 40 minutos de gravação. Já de antemão, Acho que mestre... eu falei muito. Não, foi muito Me perdoe. bom. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí, pô, deve ter feito muita anotação aí para guardar, para na hora que, né, precisar, quando for estudar o processo civil, pegar essas suas orientações, esses seus bizus e focar em cima deles. Mestre, sim, para a gente fechar o programa, já de antemão quero agradecer a sua participação, né? E destaco aqui que o professor, mais uma vez, destaco aqui que o professor vai voltar na próxima semana para falar sobre normas da corregedoria, mas eu queria que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações, algum complemento que o senhor queira fazer, alguma pergunta que eu não fiz e que é importante os candidatos estarem atentos, ou simplesmente deixar uma mensagem aí para os candidatos que vão participar desse concurso para o TJ de São Paulo. Oh, legal, Luiz Fernando. Obrigado por deixar essa palavra final. Me perdoem, de fato, se eu me excedi, se eu falei bastante. De forma alguma. Porque eu gosto muito de falar do concurso do TJ aqui de São Paulo. A gente tem uma tradição muito legal de aprovação, então muitos alunos passam, os aprovados passam a estudarem conosco, então isso é muito legal. A dica que eu dou é o seguinte, quanto tempo você tem para estudar todos os dias? Pode ser 10 minutos, pode ser 20 minutos, não precisa 8 horas, 14 horas. Às vezes o estudo muito intenso, por um período muito longo, faz com que você acabe até desistindo, né? É igual academia, né? Quando você começa muito empolgado, você faz muito exercício, você compra um monte de equipamento, compra um monte de suplemento, a chance de você desistir é muito grande, né? Então, às vezes, aquela pessoa que faz uma caminhadinha, faz uma corrida, faz uma dieta um pouco mais simples, que não seja algo que exija muito dela, talvez essa pessoa ela percebeu que a mudança de hábito é o que vai fazer com que ela chegue no resultado. Então, o concurseiro é a mesma coisa. Ele não precisa estudar por muitas horas, mas se ele tirar pelo menos uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, todos os dias, né? Eu acredito que todo mundo tem essa meia horinha, né? Seja no intervalo de um almoço, seja no transporte público, seja um pouquinho antes de dormir. Então, enfim, a algum momento você encaixa esses minutinhos para fazer uma revisão de um assunto, para verificar algumas questões anteriores. Isso somado ao longo do tempo, você vai ter certeza que vai ser muito mais eficiente, tá? Então, faça isso por você, ninguém tira o seu conhecimento, né? E, é claro, sempre conte conosco. Perfeito, mestre. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o Central de Dicas. Eu lembro a vocês que todos os episódios desse especial de Dicas de Professor para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo podem ser vistos no canal da Central dos Concursos no YouTube. Inscreva-se lá e que você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar, ok? Então é isso, pessoal. Fique com a gente, porque ainda vem muita coisa boa pela frente, muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!